Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E nesse vídeo aqui nós vamos discutir um tema muito interessante, um tema fundamental na vida de todas as pessoas, que tem a ver com a felicidade. E para começar esse vídeo eu te pergunto, você é feliz? Você acredita ao menos que é feliz? Ou vou fazer uma pergunta além disso. Você acredita que a felicidade é uma coisa possível de ser alcançada? Então olha só quantas perguntas importantes e que tem tudo a ver com a nossa vida, não é? E o tema da felicidade, ele é um tema tratado na filosofia e nas religiões e, de certa maneira, em todo o existir, em toda a existência dos seres humanos. Me parece que o tema da felicidade, ele é um tema fundamental, né? E a filosofia trata essa ideia de diversas maneiras. Diversos são os pensadores que vão abordar esse tema, né? Esse tema que tem a ver com a felicidade. Será que ela é possível? Será que a gente consegue experimentar esse sentimento que é a felicidade? Ou o que será que é a felicidade? Qual é o conceito, né? O que define o ser feliz, né? E hoje nós vamos abordar esse tema na perspectiva de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XIX, cuja filosofia trabalha fortemente essa ideia da felicidade, tá bom? Então eu vou tratar esse assunto aqui, mas procurando fazer uma conexão muito próxima da nossa vida, do nosso dia a dia, de maneira que não vai ser nenhuma aula teórica sobre Schopenhauer, mas saiba que aquilo que a gente vai estar falando aqui, enquanto a gente está discutindo a questão da felicidade, numa certa perspectiva, tem como pano de fundo o pensamento de Arthur Schopenhauer, que é um pensamento muito interessante. Então, vamos começar pelo seguinte, né? Existe uma ideia de que é a vontade, a nossa vontade, que é o que nos move, né? O que movimenta a nossa vida é uma certa pulsão que tem a ver com a vontade de realizar alguma coisa, a vontade de alcançar alguma coisa. E para o Schopenhauer, de fato, a essência que move, não é? A essência que move o mundo, que move as pessoas, é exatamente a vontade. E essa vontade, muitas vezes, ela não é racional, tá? Mas, mesmo de maneira irracional, mesmo que a gente não consiga racionalizar ou perceber isso, tudo que a gente realiza na nossa vida está movido por esse desejo, essa vontade que nos move, tá? O problema é que, não sei se você já percebeu, mas é muito difícil você se sentir plenamente satisfeito em suas vontades, né? Normalmente funciona a nossa existência, né, encarada por essa perspectiva, funciona da seguinte maneira: você cria um desejo, uma vontade de realizar alguma coisa, de alcançar alguma coisa, uma meta, um objetivo, conseguir um bem, seja lá o que for. E enquanto você não alcança aquilo, enquanto você está olhando lá para frente e você tem esse desejo que não é satisfeito, sabe o que geralmente você vai sentir, as pessoas vão sentir? Elas vão sentir que elas não são felizes. E por que elas não são felizes? Porque essa vontade, ela não é satisfeita. Porque existe alguma coisa que você deseja que você não alcançou. Então, o que normalmente você vai pensar, e as pessoas de modo geral vão pensar? Olha, quando eu conseguir satisfazer essa vontade, quando eu conseguir alcançar esse meu objetivo, aí sim eu vou ser feliz, né? E pensa aí, raciocina, reflita um pouquinho. Quantas vezes isso já não se passou
na sua vida, né? De você desejar algo, desejar tanto alcançar alguma coisa, sei lá, pode ser um emprego, pode ser passar num concurso, pode ser uma casa, um bem, ou sei lá, comprar um celular, ou sei lá, qualquer coisa, né? Um determinado aparelho que você quer, ou fazer uma viagem que você gostaria muito de fazer, mas não consegue, né? Não conseguiu realizar esse sonho, essa vontade, enfim. Isso pode se expandir para vários aspectos da nossa vida. Para algumas pessoas pode ser se casar, pode ser constituir uma família, pode ser ter um namorado, uma namorada, pode ser ter filhos, né? Então, parece que sempre, constantemente, existe alguma coisa diante de nós que a gente está buscando. E enquanto a gente não alcança esse lugar, a sensação que você experimenta é de não felicidade. E essa sensação vem pela ausência, pela insatisfação dessa vontade que você tem e que ainda não foi realizada. Então o pensamento, normalmente o modo como você sente não sou feliz porque eu ainda não tenho isso. Eu não sou feliz porque eu ainda não consegui alcançar aquilo. Mas quando eu alcançar aquilo, quando eu conseguir ter isso, então eu vou ser feliz. Mas o que acontece geralmente? Acontece que quando você alcança esse ideal, esse lugar, esse objetivo, essa meta, logo passa um pouquinho de tempo, você se acostuma com aquilo e aquilo se transforma num tédio, já não tem mais aquela mesma importância, e aí vem um novo desejo, uma nova vontade, tá certo? E essa nova vontade passa a te mover de novo, né? De maneira ainda não satisfeita. Então nem aquilo que você queria alcançar te satisfaz, e nem aquilo que você ainda colocou na frente para alcançar também não te satisfaz, porque você ainda não tem aquilo. E a nossa vida pode se transformar nesse pêndulo. Ela pode se transformar nesse grande pêndulo que num determinado momento eu desejo alguma coisa e eu não tenho essa coisa ainda, então eu me sinto infeliz porque não tenho, mas eu me esforço e aquilo me move e eu consigo alcançar aquele objetivo, aquele ideal, mas logo passa um tempinho, um período de tempo, e aquilo já não me satisfaz mais e eu volto de novo ao tédio do existir, né? Ao tédio de ter aquilo, e aquilo já não é mais uma razão de satisfação. Então, esse é o pêndulo, né? O pêndulo de Schopenhauer, né? Que nós estamos constantemente entre a insatisfação, né? de um desejo não satisfeito e o tédio de um desejo que já foi satisfeito, mas que agora já não tem para nós o mesmo significado, o mesmo valor, já não nos preenche mais, já não nos satisfaz mais. E assim você vai entre desejar alguma coisa, se esforçar para alcançar, quando você consegue aquilo que você acha que vai te fazer feliz, logo você percebe que aquilo já não faz mais feliz, já não traz mais felicidade, e aí vem um novo desejo, e assim sucessivamente, né, num pêndulo sem fim, Então, segundo a visão de Schopenhauer, essa vontade ela nos move, mas ela é impossível de ser satisfeita. Então, logo, a felicidade, nessa perspectiva, ela é impossível também de ser alcançada. O que você vai conseguir experimentar são alguns momentos de felicidade, alguns poucos momentos em que você se sente satisfeito ali porque alcançou alguma coisa que estava querendo, mas logo aquilo passa e você percebe que aquilo que você achava que ia trazer felicidade já não traz mais. Então, para Schopenhauer, essa é o resumo da nossa vida, da nossa existência, né? É a impossibilidade de alcançar uma felicidade verdadeira, plena, porque você está oscilando sempre entre esses dois polos, tá certo? Pois bem, agora, qual que é a saída para isso, né? Como é que a gente faz então para lidar com isso? Porque me parece que de fato
essa é uma questão humana, né? Que a gente vivencia isso muitas vezes. E pode parecer realmente que nessa perspectiva a felicidade é uma coisa inatingível, completamente inatingível, porque os desejos, eles sempre vão existir e nunca eles vão ser plenamente satisfeitos. Você deseja uma coisa, mas quando você alcança aquilo, em vez de você se estabilizar com aquela situação, parece que a natureza do ser humano, a tendência é sempre olhar mais para cima, olhar, puxa, mas aquilo ainda não tenho, né? Aquilo ainda não consegui. E você nunca está satisfeito com as coisas que você já obteve, não é? Então é uma insatisfação constante que vai movendo a gente, mas sempre numa sensação de que algo falta. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a existência das pessoas, a existência dos seres humanos, ela se constitui pela ausência, por aquilo que ela não possui, que ela não tem, é um constante vazio, né? Então eu já pergunto, já deixo essa questão para você refletir até me responder aqui, né? Como é que você acha que é possível vencer esse pêndulo e alcançar uma satisfação, uma sensação de satisfação e de felicidade que talvez seja um pouco mais permanente, um pouco mais duradoura, né? Para Schopenhauer, qual que é a saída para esse labirinto? Seria a negação dos desejos. Seria você identificar que isso se dá conforme esse mecanismo e você encontrar uma forma de negar esse constante desejo. Ou seja, se você conseguisse alcançar um estado de espírito, vamos dizer assim, em que você já não precisa mais desejar. Eu já não quero mais desejar coisas, eu quero me satisfazer com as coisas que estão diante de mim, com aquilo que eu tenho, né? E eu quero, ao contrário, eu quero negar o meu desejo, né? Então, sei lá, isso tem um aspecto filosófico e também pode ter um aspecto religioso também nisso aqui, né? Para Schopenhauer, a saída para isso é uma postura de contemplação. Então, por exemplo, quando você passa a contemplar, por exemplo, a natureza, né, e dar valor e enxergar as coisas que estão diante de você, a arte, por exemplo, é uma saída para isso, quando você contempla a beleza que existe em uma obra de arte, sem que aquilo vá te dar nada assim necessariamente para ser seu, para você possuir, mas apenas o prazer de contemplar isso. Então ali, né, você pode encontrar um caminho para a negação dos desejos e para uma vida mais feliz por meio da contemplação, por uma vida contemplativa, tá certo? A gente pode dizer que isso também pode caminhar para o aspecto religioso, né? Se você pensar que na religiosidade, na espiritualidade, em uma aproximação com o divino, você pode encontrar um preenchimento para o vazio da alma, para o vazio do existir, e que os desejos, aquilo que é o desejo pelas coisas mais dessa terra, dessa materialidade, né, possam ser colocados de lado ou pelo menos minimizados, né, de maneira a acalmar esses desejos. Então você encontraria nesse caso um estado de espírito em que você não precisa mais ser movido por esses desejos, né? E aí você encontraria uma certa estabilidade, uma certa pacificação interior, né? Veja que interessante, né? Porque essas são ideias desenvolvidas no âmbito da filosofia por esse filósofo, né? O Arthur Schopenhauer. Mas vamos pensar um pouquinho na dinâmica da vida, não é? Será que não faz realmente sentido esses pensamentos? Essa ideia filosófica de você entender que o desejo é o que move a gente, que move os seres humanos, que os seres humanos estão constantemente nessa oscilação entre desejar alguma coisa, não ser feliz porque não tem, mas quando tem, perceber que aquilo não satisfaz e logo você deixa aquilo de lado, porque aquilo também não traz felicidade e você quer uma nova coisa e uma outra coisa. Isso parece ser uma coisa sem fim, né? E aí tem um aspecto interessante, né, que tem a ver com o nosso tempo, é que é a dimensão
do consumo, né? Por quê? A gente pode perceber que a sociedade do consumo, essa sociedade baseada no capital, ela joga com isso, né? Ela joga por meio da propaganda, do marketing, de ideias, né? Cria constantemente novos desejos nas pessoas, desejos que as pessoas vão lutar para satisfazer, vão vender, trabalhar, fazer o que precisar para conseguir satisfazer aquele desejo de possuir alguma coisa, mas logo que ela tem aquela coisa, aquele objeto, seja lá um celular, seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, seja lá o que for, ela pega aquilo ali e ela percebe que aquilo se esvai, né, rapidamente, se deteriora, com o tempo aquilo já não traz mais satisfação, e aí o que o mercado faz, né? O que a ideia dessa sociedade de consumo faz? Vai criando novas coisas, novos objetos de desejo, de maneira a te impulsionar sempre entre o querer mais e entre o se entediar por ter aquilo que você já percebe que não faz mais diferença, né? O ponto talvez central é que há um esgotamento da própria vida, né? Da dimensão da vida, da dimensão do tempo, enquanto a pessoa luta e trabalha constantemente, esgota a sua vida para tentar alcançar e ter sempre mais e mais e mais, e nunca se satisfazer plenamente com aquilo que tem, né? Então aí fica uma pergunta, né? Será que vale a pena esse caminho? Será que esse caminho não esgota o ser humano da sua própria vida, da sua própria existência, fazendo com que ele perca uma dimensão importante da vida, né? As experiências vividas? Então esse é um ponto importante, né? Será que a resposta é buscar sempre mais? Será que a resposta para a felicidade é realmente o ter? Ou a gente deveria investir mais no ser, no sentido de existência, de experiências e de usufruir do tempo da vida, tá? Essa é uma questão. Eu deixo aí para vocês, eu gostaria de ouvir o que vocês pensam disso. Comentem aqui as ideias desse filósofo e também como é que você sente isso na sua vida, tá bom? Os comentários são a continuação do vídeo, então eu espero ouvir os comentários de vocês e nos vemos aí em outros vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.